sou casada, tenho 2 filhos e trabalho junto com meu esposo no Ministério Nova Jovens na Nova Igreja Batista. E se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificação e dar o like no vídeo. Aqui na Nova Igreja Batista, nós temos um festival incrível, que é o Festival da Palavra. Nós chamamos ele de Palavra Fest e ele acontece todos os anos. Ele acabou semana passada. E esse festival, ele visa encher a nossa mente da Palavra de Deus, porque nós entendemos que é a Palavra de Deus que nos muda, que nos modifica, que nos transforma. E é por isso que todos os anos nós fazemos o Palavra Fest. E nada mais justo que o nosso vídeo hoje ser sobre ela, que é tão importante, a Bíblia. E o tema de hoje é como estudar a Bíblia. E antes da gente entender qual a importância toda desse estudo da Bíblia, eu queria fazer uma pergunta para você. Será que você conseguiria responder? O que é a Bíblia? E eu vou trazer algumas curiosidades para vocês. A palavra Bíblia tem como significado biblioteca. E realmente a Bíblia, ela é uma pequena biblioteca. Ela tem 66 livros, que são divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento. E a Bíblia, ela foi escrita por 40 autores. E foi ao longo de 1.600 anos que ela levou para ser concluída, desde o seu início, lá em Gênesis, até a sua finalização. Então, ao todo, esses 66 livros levaram 1.600 anos. E sabe o que é mais incrível de tudo isso? É que a Bíblia, apesar de ter tido tantos autores e ter demorado tanto tempo para ser concluída, ela é 100% coesa. Não tem algo que haja divergência nela. Isso é inacreditável. E a Bíblia, ela contém 43% de narrativa, 33% de poesia e 24% de sermão. Ela é um livro onde nós devemos gastar o nosso tempo e a nossa vida. E agora vamos lá. 3 motivos da importância da gente estudar a palavra de Deus. Primeiro, a Bíblia, ela é a revelação de quem Deus é. É através da sua palavra que Deus ele se revela de como ele é, das suas características, do que ele deseja que nós sejamos para ele. Então Deus ele se revela. E isso é algo maravilhoso. E nós temos nas nossas mãos a revelação de quem Deus é. E quando a gente entende quem Deus é, a gente consegue entender quem nós somos, porque nós somos criação de Deus. A segunda importância, o segundo motivo de ser muito importante a gente estudar a Bíblia, que a Bíblia ela é 100% verdade e por isso nós temos que viver a Bíblia 100%. Como assim, Rebeca, viver a Bíblia 100%? Porque eu preciso entender que desde a primeira página até a última, a Bíblia ela é totalmente verdade. Então eu não posso relativizar a Bíblia. Eu não posso pegar e dizer assim, esse versículo aqui eu gostei, olha, eu vou praticar. Aí eu vou para um outro, esse aqui eu não gostei não. Eu achei que tem alguma coisa que não me agradou. Esse aqui eu não quero não. Esse aqui eu quero. Não, nós não podemos fazer isso, porque a Bíblia, ela é 100% verdade e ela foi inspirada por Deus. Terceiro, a Bíblia, ela nos leva à maturidade. Então, é através do estudo da palavra de Deus que a gente cresce espiritualmente e que a gente se torna um adulto espiritual. Então, como exemplo, a gente pode ter um bebê. Quando o bebê ele nasce, ele se alimenta do leite materno. E aquele leite materno é essencial para o crescimento dele. Mas chega um momento que aquele leite não é o suficiente e ele precisa de um alimento mais sólido. E assim somos nós. Quando a gente busca amadurecimento, quando a gente busca crescimento, a gente precisa começar a deixar o leite
de lado e começar a se alimentar de um alimento mais sólido. E esse alimento mais sólido é a gente pegar a Bíblia e destrinchar, e a gente fazer a nossa meditação, e a gente buscar o que significa, o que Deus queria falar para essas pessoas naquela época, o que Deus quer falar comigo agora, nesse exato momento, através da palavra dele. A gente precisa aprender a buscar o nosso próprio alimento na palavra. É muito legal a gente ouvir pregações, é muito legal a gente ter vídeos, né? Aqui no canal a gente tem vídeos maravilhosos, mas a gente não pode esquecer de procurar o nosso próprio alimento. E eu faço uma pergunta para você agora, em relação a essa maturidade espiritual. Eu quero que você pense em uma pessoa que quando você olha para ela, você diz, nossa, essa pessoa, ela é extremamente madura, ela tem uma maturidade espiritualmente falando, que eu queria muito ser igual a ela. Pensou? Pois eu te digo com toda certeza que essa pessoa que você olha e diz, nossa, ela é muito madura espiritual, ela passa tempo buscando o alimento sólido dela, buscando o alimento dela na palavra. E eu vou te dar agora 4 dicas que vão te ajudar a como estudar a Bíblia. Então vai aí, 4 dicas de como estudar a Bíblia. Primeira dica, leia em grandes porções. A gente acabou de sair de uma palavra festa aqui na nossa igreja e a gente lia muito e tinha que ler um livro, às vezes mais que um livro da Bíblia inteiro em uma semana. Então continue fazendo isso. Leia muito. Leia essas grandes porções. Esqueça os versículos e os capítulos, porque a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não foi escrita nessas divisões de capítulos e versículos. Ela foi escrita por inteira. Por exemplo, quando Paulo escreveu Coríntios, as cartas para Corinto, ele escreveu a carta inteira. Então, essa carta ela era lida toda e não por partes. Então, é muito interessante quando a gente consegue ler o livro inteiro, que a gente consegue entender e ter a dimensão exata do que o escritor estava escrevendo ali. Então, leia em grandes porções. Próxima dica. Leia em várias versões. Por que a gente pede para ler em várias versões? Ou por que a gente dá essa dica para você ler em várias versões? Para que você abra a sua visão, para que você abra a sua compreensão. Porque às vezes, na Almeida Corrigida, por exemplo, vem escrita de um jeito que às vezes a gente não consegue entender. Mas quando eu vou para a linguagem de hoje, nossa, é diferente, mas está escrito a mesma coisa. Ou quando eu vou para a mensagem já traz outra coisa. Então, ler em várias versões nos dá uma amplitude de conhecimento daquela escritura em si. E hoje em dia você não precisa ter um monte de Bíblia, é só você ter um aplicativo que você baixa rapidinho e aí você tem várias versões das Bíblias e você pode ter direto no seu celular. Próxima dica, faça anotações. É muito importante que a gente anote. Alguns especialistas afirmam que quando a gente anota, a gente aprende muito mais, a gente retém muito mais. E quando eu anoto também, mais lá na frente eu posso utilizar novamente essas minhas anotações. E aquele estudo que eu fiz, que foi interessante para mim nesse momento, também pode ser interessante para você mais lá na frente. Ou até você pode utilizar, por exemplo, para falar com alguma amiga sua, para tirar a dúvida de alguém que tenha sobre aquele assunto que você estudou. Então, a primeira dica é leia em grandes porções. Não se limite a versículos e a capítulos. Segunda dica, leia em versões diferentes. Isso vai ampliar a sua visão. Terceira dica, faça anotações. Isso vai facilitar na hora do seu estudo. E a quarta dica é use uma Bíblia sem comentários. Por quê? Quando você lê o comentário daquele autor que fez, você já tem ali o julgamento daquele autor. E é interessante você ter a sua interpretação, né? Não julgamento, falei julgamento, mas a sua interpretação.
Então, quando você lê o comentário do outro autor, você tem a interpretação dele, você tem o que Deus falou com ele. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, está escrito lá em Hebreus 4:12. Então, você pode ler o mesmo versículo, o mesmo capítulo que aquele autor e ter uma visão totalmente diferente, porque Deus quer falar com você de uma forma diferente. Gente, e a Bíblia, ela é incrível, ela é fantástica. A Bíblia, quando a gente lê ela, acontece algo totalmente diferente, porque ela não é um livro comum. Quando você lê a Bíblia, na verdade, parece que ela tá lendo você. Parece que ela vai lá no fundo da sua alma, exatamente naquele problema, naquela situação que você tá vivendo, que você tá passando, aquela dificuldade. Então, a Bíblia, ela não é só um livro. Ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada pelo nosso Criador. Então, de verdade, eu espero que você se desperte para ler a Bíblia cada vez mais, para estudar a Bíblia cada vez mais. Então, só revisando, 4 dicas de como estudar a Bíblia. Primeiro, leia em grandes porções. Segundo, leia em várias versões. Terceiro, faça as anotações. E quarto, use uma Bíblia sem comentários. Eu espero, do fundo do meu coração, que você se sinta despertado em estudar a palavra do Senhor. E você, que é da nossa igreja, da Nova Igreja Batista, que acabou de sair de um festival da palavra, que você não deixe essa chama diminuir. Continue se enchendo da palavra do Senhor. E meninas, não deixem de compartilhar esse vídeo com as amigas de vocês. E vamos juntas, em nome de Jesus, sermos mulheres acima da média. Muito obrigada! Fala mulherada, tudo bem? Eu me chamo Giovana Oliveira e faço parte da equipe do Elas e o Pai. E a gente quer saber, você gostou desse vídeo? Então deixe seu curtir, não esqueça de comentar o que você achou, novas sugestões e se inscreva no nosso canal. Em breve tem muitas novidades e você não pode perder. Até a próxima!